Viva! Seja bem-vindo ao programa Vidas com Alma e este fantástico universo de querer fazer o bem e fazê-lo bem feito. Eu sou o Rui Ferreira Amaral, esta é a hora em que nós damos lugar às vidas com alma com as quais se cruza diariamente no seu caminho. A partir da Biblioteca da Cúria Provincial Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, aqui em Lisboa, vamos dar-lhe a conhecer a pessoa onde habita uma alma altruísta, amável e reta, correto? Tomás Mais ou menos. Fernandes, sim, muito obrigado por estar connosco. Nada, Obrigadíssimo. Muito obrigado por este bocadinho e obrigado principalmente por nos deixar conhecer a sua alma reta. Alma reta porque... Ainda antes de mais alguma coisa. Posso dizer que é uma alma que tenta ser reta, mas é algo que valorizei sempre muito, como todas as pessoas também, fiz coisas que não estão tão bem, faço, mas é sempre um desejo de retidão, não é? Procurar uma consciência clara, lúcida e tranquila diante de Deus, não é? Na verdade, é isso. Muito bem, fantástico, fantástico. Bom, então, se calhar a primeira pergunta de quando... aliás, é importante se calhar dizer que nós esforçamos-nos por não conhecer os nossos convidados. É um pormenor que tentamos fazer. Aliás, aquilo que procuramos saber é mesmo o nome e qual é que é a qualidade que dão à sua alma. Uhum. E a partir daí vamos caminhando. E, portanto, o que é que diria o Tomás de si? Quem é o Tomás Fernandes? Tomás Fernandes, 41 anos, português, nasci nos Estados Unidos, pais portugueses, tenho 1,78 m, o bilhete de identidade às vezes. Acho que é o primeiro que diz a altura. Peso não me lembro, já há muito tempo que não peso, mas a altura em princípio não varia. Sou padre, vou fazer 10 anos de padre este ano e... Não sei, melhor fazer mais perguntas, não sei, uma descrição mais... Muito bem, muito bem. Fez o período escolar, fez todo cá? Não, então nós saltitámos um bocadinho. Os meus pais, quando casaram, foi em 76, o país estava numa grande balbúrdia. Depois foram para o Brasil e do Brasil foram para os Estados Unidos. Eu nasci nos Estados Unidos. Depois vieram para Portugal, tivemos uns anos em Portugal, depois fomos para a Suíça todos. Fiz o secundário na Suíça, em Geneve. Voltei a Portugal, fiz a universidade cá em Lisboa, o técnico. Depois voltei para a Suíça mais um ano, depois fui para os Estados Unidos 3 anos, depois para a Itália 5 anos e estou cá, vai fazer agora 10 anos. Meu Deus, isto dava um programa, só para saber um pouco de si. Andar de um lado para o outro. Este início faz-me ultrapassar aqui um conjunto de questões e ir direto a uma outra que nós costumamos fazer um pouco mais para a frente, mas que eu faço já. As suas raízes, onde é que estão as suas raízes? Apesar de tudo, é em Portugal. Não é? Apesar de tudo, aqui em Portugal, Lisboa e Alentejo, Évora. A minha mãe é de Évora, portanto tivemos sempre uma ligação grande, os avós viviam em Évora. Mas estão aqui as raízes. Depois as outras são ramificações das raízes menos importantes, mas estão noutros sítios, mas sobretudo aqui. Sim. É aqui que está Sim, a sua... também faziam uma... Há pouco falávamos também sobre isto, que é onde é que está o nosso... o nosso coração também está, de facto, onde as nossas raízes estão, não é? Uhum. Évora é também esse... eu diria, é um ponto seguro, eu diria, quase como que onde se vai no Natal, onde se vai... Exatamente, nunca vivi lá, mas toda a infância e a adolescência íamos muitos fins de semana para Évora, portanto muita referência familiar é aí. Irmãos? Tenho 2 irmãos, uma mais velha, Inês, está casada, 3 filhos, depois tenho um irmão mais novo que vai casa este ano. Suponho que quem será o sacerdote que o vai casar? Sim. Primeiro disse que não tinha disponibilidade, tinha uma consulta do dentista e tal, mas a brincar, mas enviava um diácono para casá-lo, mas não, serei eu. E pronto, somos 3. Já tenho 3 sobrinhos do lado da minha irmã, espero ter mais sobrinhos do lado do meu irmão também. Permita-me essa é uma referência muito pessoal, é verdade, mas
poder celebrar o matrimónio do seu irmão, o que é que isso... Porque nem todos podemos... Nós podemos estar em alguns momentos dos sacramentos, não é? Dos nossos familiares, podemos participar neles, mas a verdade é que é muito interessante ser um veículo especial, vamos dizer assim, não é? É muito bom, é muito bom. Ainda é curioso estar a fazer essa pergunta, que ainda no outro dia, porque estive a tratar de alguma parte da documentação, e estava a pensar isso, não é? Eu lembro-me de quando a minha mãe ficou à espera do bebê, agora o mais novo, não é? Depois quando nasceu, depois o bebê deste tamanho, depois a criança deste tamanho, acompanhei tudo isto, e agora já está um homem e vai casar e fico muito, muito contente, é uma alegria muito grande, é isso mesmo. Vou ser um bocadinho desafiador. É uma alegria que não partilhava com outro sacerdote, isto é, podendo ser o Tomás o sacerdote que vai celebrar o sacramento do seu irmão, não entregaria esse momento a mais ninguém? Não. Claro. Acho que não faria muito sentido ser outra, a não ser que tivéssemos mais o irmão que também fosse padre e fazíamos cara ao coroa. Isso era muito giro. Mas não teria muito sentido, mas se não quisesse, se ele tivesse zangado comigo, olha que remédio. Claro. Como, não é? Como? Isto é o Tomás e como se conhece. Quem o conhece, o que é que diz de si? É sempre um bocado embaraço de falar de mim, de falar coisas que a pessoa fez, ou que aconteceu, ou onde esteve, o que disse. Agora, coisas mais pessoais. O que é que dizem de mim? Eu acho que deve haver um bocadinho... O padre é uma pessoa pública, portanto, as pessoas conhecem enquanto padre, terão opiniões, eles me dizem mais assim, mais assado, que é próximo, outros que, não, que é muito exigente, outros que não. Eu acho que é variada a opinião, também não... Tento não prestar demasiada atenção a as pessoas assim, mais próximas. Não sei, são minhas amigas, são pessoas que gostam de mim. Não sei muito bem como responder a esta pergunta. Não, certamente lhe encontram qualidades que não encontram... Alguma há de haver, não? Eu não vou insistir, entendo. Sim, sim. Daqueles que lhe eram mais próximos na sua infância e neste período de juventude, não é? Onde ainda se encontra... Um pé só. Quem é que foi aquele que o marcou mais? Foi algum familiar? Foi algum amigo? Bom, para começar, os meus pais. Um exemplo dos meus pais, a vida em família, isso muito, não é? Depois, quem é que eu penso? Pessoas que eu conhecia assim concretamente, não, porque se eu quisesse falar, eu falava Nosso Senhor Jesus Cristo, marcou muito mais, não é? Não conheci diretamente, só, eu diria aos meus pais, depois um ou outro sacerdote que me marcou na infância, porque fiz partes importantes do percurso cristão com eles, não é? Lembro-me do padre Mário Rui, que fez a minha primeira comunhão, acompanhou-nos, ainda tenho fotografias assim de miúdo com ele na comunhão. De Caparida? Não, o padre Mário Rui, da paróquia de São Nicolau. Ele acompanhava o colégio onde nós estávamos. Depois havia um padre mais velhinho, que era o padre Lourenço, em Évora, que era padre... São 3 irmãos padres. Ele estava na igreja Nossa Senhora do Carmo e que eu conheci no Natal, na Páscoa, quem confessava-me de vez em quando, que era muito simpático. Lembro-me que tinha umas sobrancelhas assim enormes. Quando ia confessar, às vezes ficava assim a olhar para as sobrancelhas, distraía um bocadinho. Mas era assim muito amável. Sim, talvez, estas pessoas. Percebendo de facto com o que nos contou dos vários sítios por onde a sua infância foi coligindo, no sentido de foi guardando amizades, não é? Mas houve certamente uma paróquia que mais o marcou? Nem por isso, porque como acontece um bocadinho em Lisboa, na cidade, há muitas famílias cristãs, mas que não têm referência a uma paróquia. Nós dependendo de onde vivemos em mais de um sítio, e depende dos horários e tal, ou onde gostávamos de ouvir mais um padre do que outro. Eu, quando era miúdo, e onde os meus pais iam, já estava. Portanto, e às vezes vivíamos na zona da Estrela, ia muitas vezes à Estrela, ou São Francisco de Paula. Depois vivemos perto daqui de onde estamos agora, às vezes aqui ao Oratório de São José Maria, ou à Igreja Nossa Senhora de Fátima, assim, mas não tinha nenhuma ligação, nunca, até ser padre, nunca tive uma ligação paroquial forte.
E há muitos sítios. A vida fera é mais vivida em família. Muito bem, muito bem. Antes de continuar, vou fazer-lhe um desafio. A nossa instituição, os Irmãos São João de Deus, dedicam-se à saúde mental, como certamente saberá, e o tema da saúde mental fez com que nós criássemos um conjunto de jogos, neste caso em formato de carta, e que eu trago aqui por um lado, para marcar aqui um bocadinho, também a aliviar estas questões, e como um desafio, na verdade. Importa-se que façamos este... Vamos? Na verdade, vai ver, é escolher a carta que quiser, elas ainda estão muito coladas. Este jogo em concreto é um dominó, mas é construído com, em vez de ter a numeração, tem provérbios, adágios portugueses, coisas que nós habitualmente dizemos da sabedoria popular durante os dias que vamos dizendo. E o desafio que lhe trago é, exatamente, se me consegue dizer do seu lado esquerdo como começa, e depois está aí como termina, e do lado direito há outro adágio que começa dessa forma e que há de terminar de outra maneira. Então, do lado esquerdo não conheço, não me estou a lembrar, acaba assim, não se livra de trabalhos. Não me lembro como é que começa, não sei. E do lado direito, quem não arrisca, essa é fácil, não petisca. Não petisca. E o outro... Não se livra de trabalhos. Não conheço. Dos atalhos? Não. Quem se põe em atalhos... Pronto. Rima, mas era não esse. Conhecia, não. Era esse. Vou pedir-lhe para que tire outro. Portanto, que é para acertar os dois, não é? Pode ficar aqui consigo. Sempre fazemos outro. Sim. Este sim. Então este aqui acaba em não manduca, quem não trabuca não manduca. Ora, nem mais. Quem trabalha não come, quem sai aos seus não degenera. Não degenera, exatamente. Não está tão mal. Então, 3 em 4. Muito bem, não, está muito bem mesmo. Este é só, de facto, um pormenor que nos ajuda também, de alguma maneira, a criar aqui uma ponte para o momento seguinte. Este sentir de que a nossa vida pode ter um caminho diferente daquele que se calhar toda a gente programava para nós, que a família pensava para nós e que se calhar às vezes também nós idealizávamos inicialmente para nós. Também aconteceu assim consigo? Sim, eu lembro-me de quando era miúdo, não sabia o que eu queria ser em crescido. Faltava tanto tempo, não tinha assim grande projeto. Mas houve uma altura que eu gostava muito de pássaros e tinha vários livros de pássaros que recebia no Natal. Tinha uns binóculos e um caderno e ia apontando os pássaros que via e tal, no jardim ou no campo. E depois também tinha uma pressão de ar e também ia, pelo menos um de cada espécie, ia matando, que é para ficar na minha coleção de penas. E então pensei que quando fosse mais velho podia ser ornitólogo. É uma palavra um bocadinho complicada, estudioso dos pássaros. Depois fizeram ver que se calhar ia passar fome e podia ser apenas um hobby e assim se tornou hoje em dia. Conheço os pássaros assim mais comuns, mas não é. Depois, a nível do que queria ser, do que pensavam para mim, quero apanhar os papéis. Obrigado. Lembro-me quando era novo, o meu irmão mais novo não tinha nascido, só era a minha irmã e eu, e ouvir em casa falar que os meus pais, a minha mãe, gostava muito de ter um filho padre. Ora, gostava de ter um filho padre, só havia 2 filhos, uma era rapariga, só podia ser eu, não é? Eu lembro-me de responder que era bom... Mas o Tomás lembra-se de ouvir. Sim, conversa. Diz que era melhor a minha mãe ter mais filhos, não é? Não estava propriamente nos meus planos, a figura do padre não era assim a coisa que mais me atraía. O Tomás lembra-se do que é que... Se era uma coisa mais de ciência, se era uma coisa mais de humanidade... Depois, mais tarde, no secundário, etc., eu sempre gostei mais das ciências empíricas, sobretudo física, gostava muito, matemática... Depois as outras coisas, português, línguas, não tinha assim grande queda. Artes era um verdadeiro desastre. Portanto, gostava de ciências. De tal maneira que no fim do secundário, sem saber muito bem o que é que queria ser quando fosse mais velho, que curso é que queria tirar,
Na altura, isto foi em 1999, a internet ainda era uma coisa mais ou menos recente, mas lembro-me de fazer uns testes psicotécnicos em inglês, dos Estados Unidos. A pessoa ia responder de uma série de perguntas e depois no fim dava as perguntas. Eu gostava de trabalhar ao ar livre, não gostava de estar fechado no escritório, gostava de interação com pessoas, por aí fora, respondia tudo. E no fim o resultado foi, a profissão para que tem mais queda é carteiro. Muito giro, simpático, não é? De bicicleta ou assim. Muito engraçado. Depois, como gostava de ciências e gostava de ar livre e de ver as coisas concretas, acabei por estudar Engenharia Civil. Portanto, e fez sim. Engenharia Civil? Fiz o curso de Engenharia Civil e tinha a ideia de fazer projetos. Também já uma preocupação por fazer um bocadinho de diferença no mundo, ajudar, ter uma vida ao serviço. E na altura pensava que ia fazer projetos de engenharia em países de desenvolvimento, etc., para melhorar a vida das populações, sei lá, barragens, projetos de irrigação, etc. Foi um bocadinho por aí que eu fui para a Engenharia Civil. E recorda-se quando é que sente, não é esse momento? Portanto, imagino um jovem no técnico a estudar Engenharia Civil e esse clique dá-se mais tarde. Eu acho que não houve um clique, foi assim progressivo, não é? Não foi instantâneo. E começou por ser, talvez até antes de entrar na universidade, uma conversão, diria, moral. Quer dizer, comecei a perceber que o ser cristão, católico, de certa maneira, exigia coerência na minha vida. Portanto, tudo que é a vida de rapazes, homens jovens, em que muitas coisas não são propriamente boas, comecei a sentir um certo incómodo. Portanto, começou por ser uma mudança de hábitos progressiva, deixando os maus e adquirindo alguns bons. Comecei a ter maior preocupação com as outras pessoas. Eu sempre fui muito gozão e gozava muito com as pessoas, mas gozava sem malícia. Sim, não era sem malícia, não sei se era sem ou se era com. Fazia para fazer as pessoas rir e nunca me preocupei que as pessoas ficassem tristes ou que ficassem... As pessoas às vezes riam porque é a única reação que têm, não? Até que percebi que algumas pessoas ficavam tristes. Houve uma pessoa que me disse que tinha ficado magoada. Isto marcou-me. Pouco a pouco comecei a tentar tratar um bocadinho melhor as pessoas. Hoje a coisa corre mais ou menos. Geralmente não trato mal as pessoas, mas as pessoas da paróquia poderão dizer que não é sempre assim. Então, foi uma conversão moral. Depois comecei a dar mais importância ao silêncio, à oração. Gostava de ler a Sagrada Escritura e aquelas histórias do Antigo Testamento, as intervenções poderosas de Deus em favor do seu povo, me deixavam-me impressionado. E alguns livros espirituais, de oração. Portanto, comecei a dar mais importância à presença de Deus na minha vida. Portanto, foi essas duas coisas, uma parte moral e a outra a dar mais importância à dimensão espiritual. Foi entrando, não é? Foi entrando devagarinho. Foi engraçado, uma vocação que foi... Progressiva. Dizem que, acho um exemplo, não sei se alguém experimentou isto, mas se foi um sapo na água a ferver, ele foge logo cá para fora. Mas se forem aumentando a temperatura progressivamente, ele não foge e deixa-se cozer. Não sei se foi o mesmo comigo. Não me deixei cozer, mas aceitei. Muito bem. E depois houve outra coisa, agora deixa-me claro, por favor. Que aí pelo primeiro, segundo ano da universidade, comecei a pensar se Deus não quereria algo mais de mim. Há um livro pequenino de espiritualidade, que é o livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, e há uma frase, não me lembro qual era o número, mas o parágrafo, dizia: dizes-me que queres ser um bom cristão, ter um casamento feliz e tal, parece muito bem, bons propósitos, mas não feches a porta se Deus te pedir algo mais. Deixava umas reticências, e eu lembro-me de ler isso quando estava a rezar e ficar muito incomodado, porque pensei imediatamente no sacerdócio, que era a última coisa, nessa altura não me queria mesmo ser padre. Não é? A ideia que eu tinha do sacerdote, que era muito diluída e pouco concreta, pouco real, não era um estilo de vida que me atraísse. Portanto, foi com algum desgosto que eu pus a primeira vez essa hipótese. Muito bem. Muito interessante. Dos seus, quem é que recebeu pior a notícia de que, afinal, eu quero mesmo ser sacerdote? Só pelo pior. Foi no fim, quando eu acabei o curso de engenharia, é que falei com os meus pais, tinham ido visitar. Eu estava fora nessa altura e disse aos meus pais e receberam muito bem. Se calhar a minha mãe mais emotiva, o meu pai mais racional, como aliás a maneira de ser dos meus pais, mas não foi recebido mal por ninguém. Não. Foi desejado até, não é? Como dizia há bocadinho. Sim, é verdade, foi a concretização.
contra as minas perspectivas ou as minhas expectativas, digo. Então o que recebeu pior a notícia foi mesmo o Padre Tomás? No princípio sim, mas depois Deus tem muita paciência e foi mostrando pouco a pouco que o padre não era aquilo que eu achava que era, mas era fantástico. Fantástico quer dizer que é muito interessante, é muito bom. É um caminho muito bom, um privilégio, não merecido, e é muito bom. Depois falta aqui também uma coisa que foi muito importante para mim na conversão, esta mudança, que foi uma confissão que eu fiz. As confissões eram normalmente mais superficiais, assim, mais pro forma, e houve uma altura que eu percebi que havia coisas que eu não tinha sido muito sincero. E essa confissão devia ter os meus 18, 19 anos, em que disse tudo, sem vergonha, na altura achei que se calhar sem que o padre, quase, não é? Que o padre, coitadinho, podia ter ia se sentir mal. Agora, sendo padre, vejo que afinal era uma banalidade, que sou igual a todos os outros. Não é? Era uma preocupação legítima para si, não é? Sim. E esse mudou um bocadinho, porque obrigou-me, aquilo que dizia no princípio, quando falou da retidão, uma coisa que eu procuro ser reto, foi dizer, não posso viver esta duplicidade. Se eu vou ser cristão, quero ser-lo a 100%. Não há, esta é parte dos mandamentos não gosto, ou aquilo também não gosto, ou esta exigência, não. Quero viver uma coisa a sério, a fundo. O que é que mudou radicalmente na sua vida depois de ser ordenado? Vamos pedir agora uma resposta mais teórica, teológica, que dá uma configuração com Cristo sacerdote, não tinha antes. Agora, na prática do dia-a-dia, mais superficialmente a maneira de vestir, visto-me padre, quer dizer, não tenho o meu pijama, roupa de desporto, normal, não é? Quando faço alguma atividade, mas geralmente o modo de maneira de vestir é esta, e porque eu lembro-me quando era mais novo, de quanto me impressionou o cruzar-me com um sacerdote, com um padre, e saber que era padre. E já me aconteceu, quando era nessas ocasiões, de recorrer a um padre para fazer uma confissão, para um pedido, e a importância que tinha reconhecer naquela exatamente. Pessoa. Mesmo que eu não tivesse para aí virado, tivesse mais desleixado com a vida cristã, ver que era um padre obrigava-me de alguma maneira, quer quisesse, quer não, a pensar em Deus. E eu penso, portanto, a partir daí também vesti-me sempre padre, e não é só uma questão já superficial, agora sendo mais sério, eu acho que é uma ajuda para mim, para não me esquecer de que faz parte da minha identidade, não é um título, não é o senhor prior, o senhor padre, como o senhor doutor ou o senhor engenheiro, que faz parte da minha identidade, e é uma identidade que Deus quis dar a alguns para estar ao serviço dos outros. Portanto, é uma identidade, no fundo, a favor do povo de Deus. E eu acho que isso, pronto, talvez agora já mais profundo, muito interessante. Ajuda bastante. E a verdade é que não tenho tantos anos de padre, mas a quantidade de vezes que surgiram circunstâncias, conversas, a propósito de Deus, e depois daí confissões, conversas mais prolongadas, acompanhamentos, visitas a doentes, crianças que estavam para ser batizadas, tantas coisas que surgiram de um encontro, diríamos, numa perspectiva humana casual com o sacerdote, e que provavelmente não teriam acontecido se a pessoa com que eu me cruzei não tivesse reconhecido que eu era padre. Portanto, eu acho que isto não é para mim um motivo de orgulho, eu acho que o padre é igual aos outros, o Santo Agostinho dizia, convosco sou irmão, sou um fiel, e eu gosto de rezar com as pessoas e gosto de tentar me considerar um dos fiéis. Mas, por outro lado, a vocação como este serviço, há uma responsabilidade também diferente. Também é responsabilidade, mas é uma alegria imensa, poder ser em tantas ocasiões ponte, instrumento, para um encontro ou para um aprofundamento das pessoas da relação das pessoas com Deus. Isso talvez é aquilo que mais mudou. Já o fazia antes, porque falava de Deus, não? Claro. Mas e acho que é dever de todos os batizados, não é dos padres, temos de dar testemunho explícito de Deus no meio do mundo, mas enquanto padre isso tornou-se o meu dia-a-dia. Mais normal. Assim, eu diria numa frase, ficou alguma dúvida por responder da sua vida antes? Como eu disse há pouco, o processo foi tão gradual, eu depois de acabar o curso, ainda queria ser padre, ao mesmo tempo não sabia muito bem por onde é que seguir, ainda fui trabalhar, estive a trabalhar 2 anos, portanto foi tão prolongado que... Foi um período de maturação. Sim, e no fim desses 2 anos de trabalho eu deixei a empresa e fui fazer um ano de discernimento mais a fundo, fui estudar Filosofia e Teologia e estava inserido numa espécie de um pré-seminário para rapazes já um bocadinho mais velhos, para discernir a fundo, e eu disse a Deus Nosso Senhor, eu não quero ser desobediente nem cobarde, mas também quero ter, não digo a certeza, mas firmeza numa decisão que vá tomar. E disse, vou dar-te, Senhor, 1 ano inteiro, para me dedicar mais à oração, ao estudo, etc. Mostra-me, se realmente quiseres que eu seja padre, eu vou querer.
passados 2 ou 3 meses de ter começado esse ano, já não tinha dúvida nenhuma. E nunca duvidei. Não quer dizer que o percurso fosse sempre linear, nem fácil, mas não, nem agora duvido. Gosto muito de ser padre. Não é todos os dias um mar de rosas, mas é muito bom. Tomás, está a ser muito interessante esta conversa consigo, muito obrigado. Nós estamos aqui a precisar de fazer uma pequena pausa, são uns pequenos minutos. Está na hora também de você que está a acompanhar-nos poder fazer essa pausa tranquila. Dentro de alguns momentos voltamos à antena, voltamos a estar consigo. Aguarde só um bocadinho. Até já. Ora viva de novo, voltamos aqui à antena com Vidas com Alma. Obrigado por estar desse lado. Connosco temos o padre Tomás Fernandes. Estava a pensar no seu apelido para não enganar e perdi o primeiro nome, peço desculpa. E estamos com ele e com a alma reta do padre Tomás Fernandes. Que gostava de ser. Em trabalho, work on progress. Eu queria deixarmos uma pergunta antes do intervalo, exatamente para lhe fazer, para começarmos este desafio. Dos votos com os quais se comprometeu no momento em que aceitou o sacerdócio, qual deles é o mais fácil e o mais difícil de manter? Permita-me só um esclarecimento. Por favor. Eu sou o padre diocesano, nós não somos religiosos, não fazemos votos. Voto é uma coisa dos religiosos. Sim, mas temos as promessas de obediência ao bispo, de celibato, de castidade, celibato pelo reino dos céus. E pobreza não fazemos a promessa, mas somos convidados a viver de maneira autêntica, desprendimento das coisas materiais. Mas sobretudo este é o celibato e a obediência. Portanto, olha, como é que olha para esses compromissos? Para dizer a verdade, não tenho tido nenhuma dificuldade ou nenhuma particular dificuldade nem com um nem com o outro. Talvez porque não tenha sido posto ainda à prova, nem do celibato. Gosto de ser celibatário para estar realmente ao serviço de todos. Pertence a Deus, não é? Que o Senhor é a minha herança e é um dom. Não deixo de ser homem, evidentemente, que tem que ter o mesmo cuidado que tem um homem casado no lidar com as outras mulheres que não são a sua. Portanto, esta naturalidade e ao mesmo tempo um respeito, uma prudência. Acho que vem da boa educação também. Claro, não é só... E a nível da obediência, eu acho que o bispo também tem sido bonzinho, os dois que tive até agora. Se calhar quando me mandar uma coisa que eu não gosto tanto, talvez aí possa responder. Mas até agora passa a ser um bocadinho mais difícil de cumprir. Portanto, agora não tive ainda grandes obstáculos para ter que enfrentar. Muito bem. Recorde-nos a sua paróquia, por favor, e o que é que nos diz dela? O que é que a faz mover? Então, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Queluz, fica perto do Palácio de Queluz. Se ainda não visitou, está convidado a visitar. Muito bem. É grande, muitas pessoas. Então, como algumas pessoas da paróquia poderão ver este programa, eu não posso agora dizer realmente o que penso. Eu sei que há muita gente na minha paróquia que vê a Canção Nova e graças a Deus, que é um canal ótimo, faz imenso bem. É o grande catequista cá em Portugal, das pessoas que estão mais em casa. Paróquia é uma paróquia com muita gente. Os últimos censos estavam recenseados, parece 26 ou 27 mil pessoas. Não vêm todos à missa, e por um lado, graças a Deus, porque senão tínhamos que construir mais igrejas e tinha que ser 10, não era só uma. Mas o que eu tenho experimentado lá é uma paróquia onde há uma vida cristã séria, muita gente comprometida com o Evangelho. Há muitas pessoas, também é interessante, sabe, a pessoa prepara uma palestra, uma homilia, e há muitas pessoas a ouvir, ou pelo menos estão presentes, suponho que a maior parte estejam a ouvir. Óbvio. E as pessoas também são, regra geral, muito atenciosas, generosas. Há uma reverência pela figura do sacerdote, uma amizade, um reconhecimento, que também é bonito, não é? As pessoas agradecem. Por um lado, exigem, também, evidentemente, exigem do padre, e acho que bem, o padre está para servir. Depois, quando o padre não puder, diz agora não. Sentes confortável com essa exigência, não é? Sim. Sim, porque também me sinto muito livre. Faço livre vontade, às vezes custa. Ser livre não quer dizer que me apeteça sempre todas as coisas. Às vezes mais cansado, ou tenho outros programas e alguém interrompe. Agora sinto-me sossegado para poder escrever e toque, bate a porta. Senhor Prior, queria falar não sei o que disse. Pronto. Mas Nosso Senhor é que dispõe do nosso tempo, não é? O tempo não é nosso. O padre amigo que é a maior pobreza, falou há bocado da pobreza, é a pobreza do tempo. É nós
fazemos os nossos planos, projetos, mas depois Deus dispõe de maneira diferente, e quem sou eu para reclamar a Deus e dizer, não, eu não quero. Mas em geral, bastante à vontade. Aceitar, aceitar essas exigências de Deus também é... Normalmente, depois também há um bocadinho, pessoas que vão todos os dias e tal. Há tentativa de contraditório, desculpa interrompê-lo, mas nessa exigência que Deus lhe faz acerca, por exemplo, do tempo que precisa dar, às vezes há o contraditório de dizer, mas podia esperar, eu agora terminava isto. Há essa necessidade. Quando é uma pessoa que eu não conheço, ou que pode ser uma coisa assim mais urgente, que eu percebo, eu paro imediatamente o que estou a fazer e atendo. Quando é uma pessoa que eu já conheço bem, que vem muitas vezes, etc., se eu tiver a acabar uma coisa muito importante, eu peço, olha, não se importa, esperamos um bocadinho, era alguma coisa urgente, a pessoa diz, precisava tratar não sei do quê. Então, olha, vamos fazer o seguinte, claro. Eu tiro a agenda, o telefone agora é a agenda, portanto, marco quando é que tem disponibilidade, passar por cá para conversarmos com mais tempo, então não faço isto, marco, não digo só a pessoa para voltar mais tarde, claro. Mas marco logo com a pessoa. É mais fácil gerir esta exigência. Com a agenda sempre no bolso é mais fácil. Mas falando ainda das pessoas da paróquia, portanto, eu gosto de estar lá, é uma paróquia boa, as pessoas são boas, e depois há sempre as ovelhas ronhosas, não é? Que embirram com o padre, que gostavam que fosse assim, se fosse assim... É um desafio interessante, certamente. Eu acho que é para toda a gente, qualquer figura minimamente pública vai ter sempre algumas pessoas que adoram, outras que não podem, e depois a maioria que mais ou menos a coisa corre bem, aceitam e está tudo bem. Muito bem, muito bem. Qual é que diria que neste momento é o desafio da sua paróquia? Eu, quando penso nisto, estou obviamente a pensar para si, não é? Qual é que é o maior desafio para si, então, que a paróquia lhe traz assim? O maior desafio é o de sempre, que é, da minha parte, que é ser fiel ao Nosso Senhor, estou para servir, dar a conhecer Jesus, também não só através da palavra, dos sacramentos, servir o povo de Deus, mas também através da experiência vivida, da amizade com Deus, de Jesus vivo, presente na nossa vida, e de ser, às vezes, sentir incapaz de passar, transmitir essa mensagem, que é uma mensagem vivida. É claro que não se avalia pelos frutos visíveis, a pessoa pode estar a fazer bem até, e Deus Nosso Senhor fazer surgir os frutos do outro lado, não é? Uma pessoa manda água para aqui, mas há uma canalização invisível, portanto, mas às vezes o sentido, quando eu sinto alguma frustração, é de ver sobretudo as pessoas que se afastam, pelo menos se afastam da igreja, se afastam de Deus. E há algumas pessoas que já foram mais próximas, sobretudo com os jovens, que estavam muito entusiasmados numa dada altura, e que facilmente, por isto ou por aquilo, deixam a vida cristã. É um desafio, deixa-me triste, mas ao mesmo tempo é algo que depois leva à oração e que vou vivendo na esperança. Porque sabemos que se ficou alguma semente, assim esperamos, reza ainda pelas pessoas que abandonaram, e depois mais tarde, quem sabe, não é? Porque como eu experimento pessoas que andaram longe da igreja, que se afastaram durante muitos anos e que agora se aproximam, estando eu presente, e eu nunca as conheci, estou a conhecê-las agora, a vê-las pela primeira vez, eu tenho a esperança que aconteça o mesmo com muitas que agora se afastam, que um dia mais tarde, noutro lugar, se reaproximem de Deus, e portanto essa é a minha esperança. Já agora uma mensagem a todos os jovens e não jovens da paróquia de Queluz, aqueles que se afastaram mais da igreja, era uma alegria imensa que me dava, mas sobretudo a Nosso Senhor, que se voltassem a aproximar. E Jesus acolhe sempre, e eu tentarei não ser antipático, também estou a brincar, também acolho-vos com muita alegria. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Há pouco disse que a paróquia tem, de facto, imensa gente, né? Felizmente é uma paróquia com imensa gente, mas não sei se Queluz tem este mesmo registro. O que nós vamos vendo é que os mais idosos, os mais velhos, as pessoas com mais idade, de facto, aparecem e estão presentes nos momentos de celebração na paróquia, mas os mais jovens vão encontrando outros alternativas. O que é que se pode fazer, de facto, para que a comunidade mais jovem volte, eu não diria só para dentro da paróquia, mas para o serviço, à comunidade? Se me puder dizer, eu adorava. Vamos à procura da receita. Por acaso foi uma pergunta que nos deixaram aí. Obrigado. Então, eu acho que, primeiro, uma coisa, não é tão mau assim que as pessoas vê, olha para a Assembleia e sejam pessoas mais velhas.
pelo menos é bom, quer dizer que estas pessoas que já foram mais novas ainda continuam na igreja, portanto, se estivessem sempre só retorno, novas... pode ser isto, exatamente, não é? se fossem sempre novas, nós ficávamos preocupados, onde é que estão os outros, não é? Claro, o importante é chegar à meta, não é começar é de todos, acabar é os santos. Não é? Agora, como é que podemos ajudar melhor as pessoas mais novas? Bom, vamos ver, isso é tudo o que todos procuramos, não é só os mais novos, queremos que todos permaneçam, os novos, os menos novos e os pouco novos, não é? Queremos que todos permaneçam e que experimentem sobretudo a alegria de uma amizade. Eu acho que é um bocadinho como o casamento, a amizade com Cristo, que pode começar por uma paixão, os primeiros anos de casamento, mas depois vai com o tempo, vai se tornando uma amizade mais profunda, com maior cumplicidade, como aqueles casais que nós vemos com 50 anos de casados. Não duvido que sintam uma grande paixão pela mulher, que já é cheia de rugas e tal, ou pelo homem já barrigudo, careca, sem dentes, mas há uma amizade profunda, uma cumplicidade que é de uma beleza extrema. E a relação com Deus, penso que também é algo semelhante ou análogo. Para atrair ou para manter as pessoas mais novas, eu acho que, por um lado, a apresentar o Evangelho sem atenuantes. Eu acho que durante umas décadas na Igreja, os dirigentes, padres, bispos, mas também as pessoas que estão à frente dos movimentos, das ordens religiosas, catequeses, que às vezes para atrair os mais novos fomos pondo assim, adocicando a coisa, quando na verdade aquilo que entusiasma os jovens é o Evangelho autêntico de Jesus, que é Jesus choca. Não é? O Evangelho não é uma coisa simpática, agradável, Jesus, o meu amiguinho. Não, o Jesus é uma explosão, se nós conhecermos, vamos ver o Evangelho com calma, lermos os Evangelhos, é impossível não se chocar, manda-nos por terra. Não? Portanto, e mostrar esta autenticidade, esta genuinidade de Jesus. Jesus é mesmo incrível. Eu acho que isto é o centro. E depois que tem acesso a este Deus, de guiar, eu acho que é muito importante na vida de oração, e que a catequese deve ajudar quando a família muitas vezes não consegue fazê-lo, mas ajudar a ter momentos de oração, de ler um bocadinho da Sagrada Escritura, saber conversar com Deus, para além das orações habituais, a piedade mariana, a vida de oração, habituar-se a que a fé se torne, não é uma coisa subjetiva, mas tenha uma dimensão pessoal. A tal centralidade na família que o Papa Francisco fala, não é? Isso é fundamental. A família é fundamental porque é uma ajuda imensa. Nós, como paróquia, também é uma coisa que tentamos ajudar as crianças, também indiretamente, fazendo participar as famílias, por exemplo, das crianças que estão na catequese, os casais, etc., atraindo-os. Fazemos imensas reuniões que em si não tinham uma grande necessidade, mas que são a ocasião para estarmos com os pais, para convivermos, para conhecermos, para também dar um bocadinho de catequese aos pais, para os pais poderem encontrar, e porque se os pais se aproximam mais de Jesus, isto é, sem dúvida, uma vantagem para a própria família, para os pais e para os filhos. Mas, pronto, a parte da oração, eu acho que conhecer bem o Jesus real, como é apresentado nos Evangelhos, nas Escrituras, nós não podemos deixar de parte a Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento, e ensinar a rezar com a Sagrada Escritura. Eu acho que isto é uma necessidade que todos temos. Nós ouvimos a Bíblia, ouvimos-la na missa, mas depois o levar, mastigar, rezar com, é uma fonte de alimento. E depois, eu acho que a dimensão coletiva ou comunitária de comunhão fraterna, seja no trabalho voluntário, quando os jovens, 15, 16 anos, começam a despertar um bocadinho por aqui existe um mundo fora deles, que eles não são o centro do universo, exato, e por isso aderem às causas da ecologia, de lutar pela defesa das minorias, da poluição, várias coisas, contra a poluição, as causas da poluição ainda não vi. Claro. De facto, mostrar que isto vale o que vale, mas que o podem tornar uma coisa concreta, não uma ideologia ou uma coisa assim aérea, e concreto, fazendo o bem concretamente. Temos idosos para visitar, tem centros de crianças, sítios como os hospitais, os Irmãos São João de Deus, onde podem fazer voluntariado. Ajudá-los a viver a vida cristã nesta gratuidade. E depois ajuda também a vida prática do dia-a-dia, na escola, na universidade, no trabalho, em casa. E também perceber que a fé não é só vivida individualmente, eu e Deus, Deus e eu, mas que é a fé da Igreja, que nós somos irmãos de uma comunidade e que também há estes momentos de celebração coletiva em que nós adoramos o mesmo Deus juntos, e isto complementa a vida. Agora, isto é muito bonito na teoria, agora ponha-me uma receita prática para fazer isto e eu assino por baixo. Já acho que há aqui caminhos muito, muito interessantes, e obrigado por porque acho que esta partilha foi mesmo importante. Afinal, há soluções para trazer os jovens para a Igreja. Posso dizer ainda mais uma coisa a este respeito? Com certeza. Antes de escolher uma carta, que se calhar até pode ir escolhendo já. Pode ir esta. Assim vou pensando, não é?
Então, falei disso várias coisas e esqueci-me se calhar da fundamental. Que tudo o que eu disse são coisas que nós fazemos. E eu acho que o mais importante é que não somos nós, não sou o padre, nem os catequistas, nem os diáconos, nem os que estão à frente dos movimentos na paróquia, que atraem ou que ajudam. Nós somos instrumentos. Mas quem atrai, quem converte, quem convence é o Espírito Santo. E agora está a ver, só neste discurso é tão fácil nós desbobinarmos imensas opiniões ou perspectivas, quando na verdade é o Espírito Santo que... E por isso, eu acho que a primeira função e agora a missão do cristão é rezar, a oração. E sobretudo o sacerdote, o meu primeiro dever é rezar pela Igreja inteira, mas especialmente pela porção do povo que o Bispo me confiou. Portanto, eu acho que para ajudar os jovens a virem e a manterem-se e os outros a manterem-se na Igreja e a aprofundarem, a minha primeira obrigação é eu estar muito próximo de Deus, amá-lo muito, com toda a minha vida, e que sei ter uma vida de oração, uma vida interior comprometida. Eu acho que isto é fundamental. Mas a ver como isto escapa, é tão fácil falarmos de mil coisas e esquecer-me outra vez do essencial. Porque ele está lá, não é? Porque provavelmente está. Mas é o fundamental. Está sempre. Fundamental. Sem mim nada podes fazer. É mesmo, depois a pastoral tem que estar permeada do Espírito Santo, mas se não houver, mesmo nos catequistas, mesmo nos jovens que estão a tentar levar aqui a pastoral juvenil dos irmãos de São João de Deus, não é? Para a frente, se não houver uma vida forte, íntima, ou uma luta para que haja, que é uma luta também, um desafio nosso, de exemplo, é difícil. De carisma, não é? De todas estas coisas são relevantes. Sim. A carta? Padre Tomás Fernandes, exatamente, está connosco. Temos agora uma nova carta, um outro conjunto de... Então, o que é que encontrou nessa carta? O primeiro também não sei, acaba em outros ventos, e o segundo para grandes males, grandes remédios. Grandes remédios, está com essa? Essa sabia, a primeira não sei. Podemos tentar outra carta, não é? Para tentarmos fazer aqui um Espero que os outros padres tenham sido muito melhores do que eu. Não vamos... Eu vou ver os programas outros. Quem tudo quer, tudo perde, era a segunda. E agora, esta primeira, tarde ou nunca, sem direita. Não me lembro agora da primeira parte, mas esta conheço. Tem a ver com o nascimento, não é? Quem nasce torto, é? Não, por aí, exatamente. Não estou a lembrar muito bem. É isso. Pau que nasce torto, nunca sem direita. Exatamente, anda por aí. Exatamente. Não foi mal de todo. Eu vou aproveitar agora para lhe fazer algumas outras questões que são um bocadinho mais desafiantes, eu diria. Mas como gostava de fazer muitas, também vou pedir-lhe, dentro daquilo que vir que é possível, para tentarmos condensar alguma Os padres resposta. Gostam de falar. Não, mas faz muito bem. Eu é que gostava de fazer muitas perguntas, mas faremos as possíveis. A sabedoria popular costuma dizer que graças a Deus muitas e graças com Deus poucas. Ele é assim tão mal-humorado? Eu não sabia, graças a Deus muitas, graças com Deus poucas. Deus é mal-humorado? Estou eu a perguntar, será não. que ele é assim? Não, mas já uma pergunta é assim tão mal-humorada, uma pergunta provocatória, de todo. Aliás, eu acho que pelo contrário, não? Eu lembro qual é que era o escritor falar dos animais, não? Hipopótamos, girafas, as criaturas e os comportamentos dos animais são cómicos, não é? São absolutamente cómicos. Não te dava um programa, não vou-me alargar, mas de uns pássaros que são a ave do paraíso, ou assim, que há uma espécie, há várias, umas ilhas ali na Papua Nova Guiné, e fazem as coisas mais tremendas, formas com as penas e danças, são hilariantes, não? Não, é cómico. Deus é pelo contrário. Quer dizer, sério, se é para ser, é para ser sério. O bem e o mal não se discute, não se brinca, não estamos aqui com... Não há meio gás, mas de resto, e eu acho que é importante também para nós cristãos termos esse equilíbrio. Por um lado, levar as coisas sérias a sério, mas depois levar a vida com uma certa descontração. Imaginando este mesmo ambiente onde nós estamos e imaginando que por uma sorte de agenda tremenda conseguimos ter Deus aqui a comentar a atualidade, qual é que seria a maior preocupação? Era um rasgo de jornalístico, não há dúvida, mas qual é que seria a maior preocupação dele neste momento? E perguntava-lhe também, nessa medida, quando terminasse a entrevista, ele ia com certeza deixar-nos uma punchline, não é? Qual é que seria essa punchline? Boa pergunta. Primeiro, outra vez, um esclarecimento teológico. Deus está de facto aqui, não só na imensidade, está em tudo, mas em graça, nas nossas almas.
Eu não sei a sua, mas eu esta manhã celebrei missa, comunguei, acho que não fiz nenhuma falta grave, portanto está mesmo aqui. Mas se estivesse, está mesmo aqui. O que é que Deus diz? Eu acho que basta olhar para Jesus, não é? Olhamos para o Evangelho e o que diz Jesus no Evangelho é o que Deus diz. Convida-nos a confiarmos nele, a aproximarmos dele, a termos a certeza de que a nossa felicidade é o maior desejo dele, que quer verdadeiramente que nos aproximemos dele, porque nisto consiste o nosso bem. Meu filho, minha filha, eu amo-te infinitamente, amo-te com amor eterno, e o que eu desejo para ti, e tudo aquilo que eu fiz e faço, tem esta finalidade, é que sejas autenticamente tu mesma, ou tu mesmo, que sejas imagem perfeita do meu filho Jesus, que sejas feliz aqui, tanto quanto é possível, misturado com as lágrimas, no vale de lágrimas, mas sobretudo que sejas feliz para sempre. Eu acho que quem é feliz na Terra, misturado outra vez com os momentos difíceis da vida, depois também será feliz no céu. Será feliz porque irá para o céu, estará no céu. Isso mesmo. Portanto, eu acho que seria isto. Meu filho, eu amo-te muito, não desconfies, nunca me deixes. E nunca deixes a minha igreja, porque esta ideia moderna que podemos ter Deus sem ter a igreja, que Jesus fundou, não é verdadeira. Precisamos das duas coisas. Eu ia perguntar-lhe, não sei se o Padre Tomás já me dirá, mas temos assistido nestes últimos tempos a um conjunto de multiplicidade de expressões de espiritualidade, vamos dizer assim, para não outro nome. Porquê é que as pessoas têm procurado outras fórmulas, não é, de estar perto do divino, vamos dizer assim? Estava a dizer outras espiritualidades, outras não espiritualidades. Cristãs. Tá. Bom, e outras cristãs também, não é? Mas, sim, na história da humanidade, este sentir religioso é uma constante e consoante os lugares, as culturas, os tempos, desenvolve-se de maneiras diferentes. Portanto, nós, se fomos feitos por Deus, vemos que há algo para além do imediato. Portanto, depois há uma tentativa nossa de... Agora, nós, em Portugal, somos um país de raiz cristã. Portugal nasce inseparável da fé católica e sempre foi a fé presente, a religião mais presente. Nós achamos que não é só uma religião, que é a revelação do próprio Deus. Agora, porque é que hoje em dia há uma maior... Eu acho que houve, por um lado, uma deriva materialista, consumista, nos últimos 50 anos, que foi, digamos, o reverso da medalha de uma melhor qualidade de vida. Portanto, foi bom, as pessoas hoje em Portugal vivem muito melhor do que os reis viviam há 100 anos, mas tem esta parte que levou as pessoas a esquecerem-se mais de Deus. Ofusca-se a presença de Deus na sociedade, quer-se relegar Deus cada vez mais para um canto. Mas depois fica um vazio. E então o vazio manifesta-se na procura de religiosidades alternativas, coisas orientais, coisas de... todo o tipo de coisas que têm crescido, as seitas, grupos, não vou dizer nomes porque isto assim na televisão obviamente. Não ofende ninguém. Mas eu acho que essa é a razão. É a procura de um vazio, de preencher este vazio que ficou quando pusemos Deus de parte. E é exatamente agora olhando para esse vazio que eu gostava de fazer a próxima pergunta, que tem a ver com a sociedade, a nossa sociedade ocidental vai envelhecendo e vemos-lo Está a ver com cabelos brancos, mas também tem a barba um bocadinho branca. Verdade, imagina. Mas a verdade é que também começamos a ver posto em causa aquilo que são os princípios e os direitos de defesa da vida. Como é que o Padre Tomás tem olhado para este assunto e, no fundo, como é que o trata, não é? Que mensagem deixaríamos? Duas coisas que gostava de dizer a respeito disso. A primeira, que é uma questão de fundo, é a noção, no Ocidente sobretudo, o conceito de pessoa humana, da sua dignidade, do seu valor intrínseco, nasce com a fé cristã. É algo que vai ser desenvolvido, aliás, só a ideia de pessoa vem da teologia trinitária. Isto mostra que o homem é autenticamente ele mesmo, na sua dignidade, na sua beleza, na sua santidade, à imagem de Deus, na dependência de Deus. Isto não é nada que nos inferiorize, não corta a nossa liberdade, mas é aquilo que nos dá a consistência. Portanto, é de esperar, ou seria de esperar que quando Deus vai sendo colocado mais na prateleira, passa primeiro para a esfera privada e depois só para momentos de SOS e depois deixa de estar presente de todo, sim, que a imagem do homem também se vá diluindo. E eu penso, nós vemos, por exemplo, os grandes regimes ateus, como o regime soviético, comunista, o ateísmo militante, foi o regime que mais espezinhou a dignidade humana. Quanto menos Deus, mais o homem fica em perigo.
E na sociedade ocidental, como Deus também é posto de parte, está os meus direitos, a minha felicidade subjetiva, tanta coisa que é posta em cima de Deus e apesar de Deus e contra aquilo que nós sabemos que vem de Deus, acaba por espezinhar-se o ser humano. Se não existe Deus, se diziam no Ivan Dostoiévski, o Ivan Fyodorovich, não me lembro, um dos personagens principais dos irmãos Karamazov, Ivan Karamazov, aí está. Dizia que se não há Deus, tudo é permitido. E é um bocadinho o que na prática, mesmo que não façamos este raciocínio, acontece. Se não existe um Deus superior, que é o fundamento de toda a dignidade do valor humano, vale tudo, não é? Estamos um bocadinho as maiorias, que vota-se, quem tem força, tem poder, faz a lei. Portanto, é isso. Vou aproveitar para não só agradecer, antes de fazer a última pergunta, agradecer imenso ao Padre Tomás Fernandes ter estado connosco, ter aberto a sua alma reta, ou com vontade, não é? Cada vez mais de ser mais reta, por ter estado aqui connosco, e assim, que não esqueça que na próxima semana teremos uma outra alma que vem abrir-se, que mostrar-se aqui a todos nós e partilhar connosco aquilo que é ser e ter uma vida com alma. Deixo-lhe uma última pergunta, que seria como é que a Igreja se poderia modernizar hoje? Porque estamos nos tempos dos Instagrams,